Fala pessoal, tudo bom? De acordo com a enquete lá no Insta, eu resolvi gravar essa aula aqui rapidinho para vocês sobre tipos de ordens, as mais comuns e as mais simples, tá? Começando pelo basicão aqui, quando você quer iniciar uma ordem, uma operação de compra, ou seja, uma operação long, falando em alguns termos aqui em inglês, por conta do mercado americano, que é onde eu atuo. Você vai clicar no botão Buy para executar uma ordem de compra, então você abriu uma posição de compra. Se você quiser encerrar essa operação, você vai ter que fazer uma ordem de venda. Então você vai colocar uma ordem sell, tá? Agora imagina que você quer iniciar uma operação de short sell. Então você não vai colocar o botão sell, você vai apertar o botão short. Então você vai abrir uma posição de venda a descoberto, tá? Para encerrar esse tipo de venda a descoberto, você precisa fazer uma ordem cover, que é uma ordem de compra, porém você aperta no botão cover, porque você está encerrando a ponta vendedora, tá? Essas ordens podem ser colocadas no book de oferta a qualquer momento e elas podem ser de dois tipos, limit ou market. Limit, basicamente, você estipula o preço máximo que você quer pagar. Então, por exemplo, se você está comprando uma ação a US$ 4 e você não aceita pagar mais do que US$ 4, você vai colocar 4 e ordem limit e apertar buy. Vamos supor que você não quer também comprar uma ordem a mercado, pagar qualquer preço, mas você aceita ali 3 centavos a mais. Então você pode colocar uma ordem a 403, mesmo no book de oferta estando aparecendo 4 lá. Porque se não tiver seus lotes inteiros, você ainda consegue executar até 3 centavos a mais. Quando você utiliza uma ordem market, ele vai raspar tudo que tiver na frente, tá? Porque vai executar o seu lote inteiro ao preço que tiver disponível de mercado. Como o mercado americano ele é muito líquido, tem uma volatilidade muito grande, eu utilizo bastante a ordem market, porque normalmente os lotes que eu quero fazer, eles têm disponível ali no preço que eu quero comprar ou vender. Então eu utilizo a ordem market muito, é mais rápido, executa praticamente imediatamente, tá? Você pode utilizar também uma ordem limit para determinar um stop gain, por exemplo. Você comprou uma ação a US$ 4 e seu alvo é 4,50. Então você coloca uma ordem sell a 4,50 e ela vai ficar lá no book de oferta esperando ser executado, tá? Se você quiser usar uma ordem stop loss, por exemplo, eu comprei a 4, meu alvo é 4,50 e 60, mas meu stop loss, ou seja, se cair para 3,80 é o meu stop loss. Então você pode colocar também uma ordem de stop loss com gatilho, tá? Precisa ter o gatilho. Por quê? Se você coloca o gatilho, bater no 3,80, sua ordem vai entrar. Quando você coloca um gatilho, é importante que você coloque uma margenzinha de erro, porque pode ser que bata no seu preço no gatilho, sua ordem entre a 13,80, mas você não consiga executar todos os seus lotes naquele preço. Então, se você quiser estopar a posição, eu aconselho sempre colocar um gatilho, por exemplo, 13,80 e coloca um limite de 13,70, porque aí se não executar tudo a 13,80, sua ordem vai puxando centavo a centavo abaixo para executar tudo, já que seu intuito é sair da operação, porque a operação está indo contra você, tá? Isso também é utilizado no stop gain. Você pode colocar um gatilho a 4,50, vamos supor, bateu 4,50, mas eu aceito vender ali até 4,40, então ela vai começar a puxar as ordens alguns centavos para baixo. Isso é muito utilizado para quem não tem tempo de estar acompanhando o mercado a hora toda, precisa sair, ou quem faz operações buy and hold mais longas, e aí não precisa ficar grudado na tela aqui no computador o dia todo, então utilizam esse tipo de ordem automática, tá? Falando um pouquinho agora ao invés de falar de preços, vamos falar de tempo, tá? Existem algumas ordens que são baseadas no tempo. Então, por exemplo, no mercado americano a gente tem uma ordem padrão que ela é chamada de ordem day, ou seja, ela vale e dura durante o pregão regular, ou seja, das 9h30 da manhã até as 4 da tarde no horário de Nova York. Existe outro tipo de ordem que é esse day plus, tem um maisinho aqui, certo? Esse maisinho aqui significa que essa ordem ela pode durar no after e no pré-market. Então, além da faixa de horário do pregão regular, tanto pode ser executada no pré-market quanto no aftermarket. Existe outro tipo de ordem interessante que é IOC, que significa Immediate or Cancel. Ou seja, se você emite uma ordem de 500 ações, mas na hora que você foi executar a ordem, no preço que você queria, só tinha 300 disponível,
As outras 200 ações que não foram executadas naquele preço limite que você estipulou, elas não são executadas e são automaticamente canceladas essas ordens, tá? Existe um tipo de ordem good to cancel, que eu utilizo bastante, tá? Como eu faço muito swing trade, muitas vezes o meu alvo ele demora 2, 3 dias, 4 dias para ser executado. E aí, para toda vez que o pregão abrir, eu não ter que colocar uma ordem novamente, né? Se eu utilizar um day, que ela só vai durar naquele dia, eu coloco logo uma ordem good to cancel, que no Brasil chama ordem VAC, né? Válida até cancelar. Então pode durar dias aí, meses, minha ordem vai ficar lá no book até ser executada. Existem dois tipos de ordens aqui que são mais incomuns, eu não utilizo, nunca utilizei, que são ordens seguintes: at open ou at close. Então você estipula que assim que abrir o pregão, sua ordem vai ser executada naquele preço lá. Caso não seja executada no preço que você colocou, ela já é cancelada. A mesma coisa no fechamento, tá? Você coloca uma ordem para ser executada no fechamento, lá no finalzinho do pregão. Se ela não bater no preço que você estipulou, com esse tipo de ordem at close, ela é cancelada. Existe um tipo de ordem interessantíssimo que é FOK, Fill or Kill. Fill, que é para encher, na verdade é o termo que a gente usa no Brasil para dizer que a ordem foi executada, ela foi fill. Então, quando você usa uma ordem fill or kill, é o seguinte: ou vai ou racha, ou ela executa tudo ou não executa nada. Ela tem um pouco de diferença entre essa ordem aqui, IOC, certo? Que nessa IOC, ele pega o que tem disponível na hora e o que não conseguiu ser executado, ele cancela. No caso da fill or kill, ou executa tudo ou não executa nada. Não vejo nem muito sentido em utilizar esses dois tipos de ordem, tá? O cara que é day trader, que é trader mais ativo, ele tá no mercado, ele tá à frente do mercado, tá olhando o mercado, normalmente usa limit ou market, tá? E também existem esses dois tipos de ordem aqui, 1 minuto, 2, 3, 5, 10, que é o tempo que eu quero que essa ordem fique disponível lá no book. Bateu esse tempo, não foi executado o preço que eu queria, a ordem é cancelada. Essa ordem pode ser parcialmente executada também, tá? Por exemplo, bateu lá, eu coloquei uma ordem que dure 5 minutos. Faltou um pouquinho para bater os 5, a ordem entrou no book, mas na hora que ela entrou, não tinha os lotes disponíveis inteiros, só parcialmente. Então ela consegue executar parcialmente e o resto dos lotes são cancelados. Aqui é uma foto de um book de oferta, galera. Do lado esquerdo é a pedra de compra, aqui é o preço e aqui é a quantidade, e aqui são os routes, né, as bolsas, os market makers, e do lado direito, preço e quantidade aqui, ó. Então aqui nesse campo aqui é onde eu escolho se eu vou usar uma ordem Day, Day Plus, IOC, GTC, etc. Tudo que eu expliquei agora. E nesse campo aqui eu utilizo uma ordem Limit ou Market. Nesse campo aqui onde tem Limit, existe também uma característica importante de uma ordem Market, que é Smart Market. Ou seja, como tem aqui ó, um spreadzinho entre 36 e 30 e 36 e 36, existe muita ordem escondida ali no meio, que as bolsas seguram para ir soltando, né? Então, quando eu executo uma Smart Market, o mercado entende, a minha corretora entende que eu quero o melhor preço possível ao mercado, para não sair raspando tudo e pagar mais caro do que eu poderia, né? Então, eles vão buscar os melhores routes para encaixar a minha ordem ao melhor preço possível. Então, basicamente, gente, esses são os tipos de ordens. Numa aula aqui curta, né? Isso aqui daria horas de aula falar só sobre buquê de oferta e ordem, mas basicamente esses são os principais tipos de ordens que a gente utiliza no mercado americano. Espero que tenham gostado e até a próxima.